Om Hara, saudações dentro do amálgama tântrico a todos vocês que estão aqui. E hoje, com muita alegria, eu inicio uma jornada que são os ensinamentos do chamado Tantra da Caxemira. Eu vou compartilhar contigo um pouco da teoria dessa formação, mas de antemão eu já digo que eu estou aqui com um japa mala, um colar. Esse não tem 108 contas, é um número de contas livre, mas com várias representações de crânios, que significa a transformação, a morte e o renascimento. E na Índia, o crânio tem relação com a figura de Kali. Kali é uma deusa que vem nos reciclar, que vem tirar aquilo que não é necessário e trazer elementos da nossa vida que tenham relação com o meu caminho de vida, com o meu Dharma. Inclusive tem um mantra de Kali que é Om Shri Kalikaya Namah. Nós entoamos assim: Om Shri Kalikaya Namah, Om Shri Kalikaya Namah, Om Shri Kalikaya Namah. E é um mantra que nós evocamos para tirar o desnecessário. Então nem sempre estamos prontos para alguns processos, por exemplo, de desapego. E Kali, ela na Caxemira, uma das manifestações de Kali é Lalita. Lalita ela é chamada de uma deusa que tem 1000 nomes, ou podemos falar também 1000 atributos. Então Lalita que ama, Lalita que acolhe, Lalita que dança, Lalita que faz massagem, Lalita que é a grande mãe, Lalita que cura, que celebra, Lalita uma das companheiras de Shiva. São 1000 nomes. Inclusive você pode procurar no YouTube os 1000 nomes da deusa, a manifestação dos 1000 nomes, e você vai tentar entender que nessa massagem a ideia é que nós tenhamos todos esses atributos. Olha que lindo. Então tem hora que você vai fazer a massagem com amor, tem hora que é dançando, tem hora que é numa fusão, tem hora que você só faz e o outro só recebe, tem hora que você acolhe, que você traz um movimento que lembra muito algo de uma mãe que protege, tem hora que é muito sexual, tem movimentos em pé, deitados, de lado, de conchinha. Então a ideia dessa massoterapia é nós replicarmos os 1000 nomes de Lalita. Aliás, eu adoro esse nome Lalita, eu estou com um gatinho novo, né, agora na minha vida, que chama também Lalita. Bom, por que massagem da Caxemira? A Caxemira tem, o primeiro contato que eu tive com ela, fazem 29, 30 anos, é porque lá em Caxemira existe uma lenda que tem o túmulo de Jesus, que ele não morreu na Índia. Isso várias escolas de ocultismo tratam desse assunto. E teve toda uma preparação para ele sair da Índia. Ele foi crucificado, depois sai da crucificação ainda vivo, ele vai para Caxemira, fica estudando e ensinando na Caxemira, e ele morre na Caxemira. E tem o túmulo de Jesus na Caxemira, chama Roseball. Se você quiser depois pesquisar, é numa cidade, daqui a pouco eu me lembro o nome, mas na Caxemira o nome o túmulo se chama Roseball. E esse túmulo ele é hoje centro de peregrinação, porque mesmo alguns yogis da Caxemira falam, não é Jesus que tem ali, mas era um santo, era um praticante de yoga. Então chama-se Srinagar, eu tenho a impressão o nome da cidade, Srinagar. Nesse local há ensinamentos que vêm da China, ensinamentos taoístas, porque a Caxemira está no meio de um monte de coisa. Há ensinamentos que vêm da Índia, há ensinamentos que vêm do Tibete, há ensinamentos que vêm hoje onde seria o Vietnã, onde seria a Tailândia. Então ali é um centro de uma série de informações da espiritualidade.
E mesmo o Tantra da Caxemira, aqui no Brasil, acho que tem uma ou duas pessoas que ensinam. Eu não ensino Tantra de Caxemira porque é muito, 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 muito sofisticado para mim. O Tantra hindu já é muito difícil ensinar porque ele tem elementos que fogem muito do nosso cotidiano, que são os mantras, o yoga, práticas de oração de horas e horas e horas, jejuns longuíssimos. O Tantra da Caxemira também tem essas características e ele é muito devocional. Muito devocional. Ele lembra um pouco o Tantra do Nepal, que também é um Tantra muito devocional, que tem as mandalas, que tem as figuras de Buda que você fica venerando durante horas e horas e horas. Então, nesse local da Caxemira, nós temos também um Tantra chamado Tantra gelado. O que é um Tantra gelado? É um Tantra de um local que, para se fazer qualquer tipo de massoterapia, você tem que passar bastante óleo. Você trabalha muito com uma massagem um pouco mais quente do que na Índia. A Índia, você sabe, é muito calor, basicamente, o ano inteiro. Lógico que de um modo geral na Índia, mas da onde vem o Tantra, então essa parte terapêutica, que é Kajuraro, é muito quente. Já na Caxemira é muito frio. Então existe todo um trabalho de nós fazermos a massoterapia com óleos esquentando o nosso corpo, esquentando o corpo das outras pessoas que vão fazer comigo. E o bacana dessa prática, por exemplo, uma das bênçãos é que você pode usar terapeuticamente ou não. Pode fazer como terapia ou não. Mas você vai ter que adaptar muito. Porque normalmente ela é feita para uma meditação. Ela é chamada também de uma dança terapêutica. Então ela tem o formato de meditação e você pode desmembrar algumas partes para trazer para a área terapêutica. E acho que o grande diferencial dela, e eu estava até falando com o Sansei agora há pouco, é uma visão do William Reich, que ele entendia que toda união paciente ou cliente-terapeuta, os dois tinham que participar da técnica, da cura. Então, na visão de Reich, adaptada por José Ângelo Gaiarsa, se você vai fazer uma massoterapia, o terapeuta faz e recebe junto. Se você vai fazer uma bioenergética, o terapeuta faz e recebe. E a Lalita, ela tem algo de abrir e fechar, abrir e fechar. Então agora eu me abro e faço em você. Agora eu me fecho, eu me recolho e recebo. Agora eu faço em você, agora eu recebo. Então quem começa normalmente essa massagem, ele faz o primeiro movimento e ele é replicado por quem recebe. Então eu faço em você, logo em seguida você faz em mim a mesma coisa. E nós vamos alternando essa massagem. Mais para frente eu vou mostrar um livro para vocês que se chama O Sexo, Reich e Eu, que foi o primeiro livro do Gaiarsa que eu li na minha vida, do José Ângelo Gaiarsa. E era um tempo que o Gaiarsa dava cursos aqui em São Paulo e no Brasil, né, fazia programa na TV Bandeirantes, era famosíssimo. Eu vi o Gaiarsa assim na rua, sempre estava ele, um monte de gente atrás para aprender, que eram os discípulos. Só que eu nunca tinha dinheiro para fazer cursos com o Gaiarsa. Era caríssimo os cursos dele. Ou eu que ganhava pouco, enfim. E quando eu comecei a acompanhar o trabalho dele à distância, esse livro foi o primeiro que eu adquiri. E eu já fazia yoga lá no The Rose, que era o yoga tântrico, chamado Swastika. E nesse livro o Gaiarsa fala, tem uma hora que ele fala que ele viu uma vez uma dança em Brasília. Está na página 91, ele começa a descrever essa dança. Ele vai falar que a dança era uma dança em pé, que uma pessoa fazia um movimento muito lento e a outra ia tocando essa pessoa, depois invertia de novo até ficar de joelhos, depois sentado, depois deitado um em cima do outro, depois deitado de lado. Ele vai descrevendo. E ele fala que ele descreve poeticamente a técnica. Poeticamente. Ele não consegue descrever assim passo a passo, porque ele fala que foi tão lindo e que ele nunca viu um processo terapêutico tão profundo como esse.
ele descreve como o ápice de todas as terapias que ele já viu, que nada chegaria perto disso, e era um grupo de pessoas assistindo aquela dança. Ele fala da dança umas 20 páginas no livro, depois o livro inteiro vai explicando o que vai acontecendo, e no final do livro ele mostra, ele chama até de final feliz. Porque no caso ali em Brasília, dá-se a entender que eles faziam amor no final, o casal. Até porque na Lalita você vai ver, tem várias formas de fazer, mas você vai ter que ter uma conexão com a pessoa. Então essa conexão pode ser você ficar com a mão no sexo dela, então terapeuticamente isso não é indicado, mas para um companheiro, uma companheira, ou na barriga, que já dá, ou quando você faz em alguém que você tem um envolvimento afetivo, você tem uma conexão sexual mesmo. Existe um envolvimento sexual, sem o movimento de ir e vir, que o Gayarsa sempre dizia que não é terapêutico, ao contrário do Reich, que dizia que esse ir e vir não é terapêutico. A terapia seria mais lento, o movimento sexual, um sexo mais circular, mais rodado. Então, quando eu li esse livro, eu fiquei fascinado por isso. E aí meus professores de Tantra, Levi, Dattatreya, não Dattatreya aquele indiano antes de Shiva, Dattatreya, que era o nome espiritual de um mestre meu argentino. E eu mostrava esse livro e eles falavam, não, é isso, é isso, é isso, é isso. Depois, nas minhas viagens, eu comecei a pesquisar essa massagem lá para a Índia. Hoje, Caxemira é Paquistão, já não é mais Índia. Então, é muito difícil você ir lá. Ele é um lugar que tem bombas atômicas apontadas para a Índia e a Índia bombas atômicas apontadas para o Paquistão. É um lugar muito tenso e o Paquistão hoje ele é muçulmano, então predominantemente muçulmano. Então todas essas religiões, né, que envolvem toque, sagrado feminino, que envolvem pouca roupa, massoterapia, tudo isso é muito perseguido. Então quem foi, já foi lá para Srinagar, que tem umas cachoeiras incríveis, assim, tem até o professor Ademar Ramos, um mestre meu de eubiose, ele foi para lá para visitar essa suposta tumba de Jesus. Lá o nome dele é Santo Issa, o nome que eles dão para... Não era Jesus, era o Santo Issa. Yud Asaf, Santo Issa. Bom, nessa massagem, então, passou-se muito tempo. Um dia estava dirigindo um grupo, né? Quem chega? Gayarsa. E trabalhamos juntos 6, 7 anos. E no momento eu perguntei, fala disso aqui que você fala no teu livro. E nessa época eu fazia curso com o De Rose, e o De Rose exigia que todos os professores decorassem a página dos livros. Que quando a gente desse uma aula, citasse o livro, a editora, o ano e a página. Ele falava que era uma vergonha alguém citar um livro e não falar a página. Então eu cheguei, essa página 91 tal, ele falou, como é que você sabe disso? Eu falei, eu sou apaixonado por esse livro, O Sexo, Reich e Eu. E eu falei, fala dessa técnica, e eu me lembro dos olhos, né, azuis do Gayarsa, igual da Fran, cheio de lágrimas, e ele contando que foi a coisa mais linda que ele já viu, que era um ato de amor. E eu falei, mas é a Lalita, que é a técnica lá da Caxemira? Ele falou, eu não tenho nome, a gente se encontrou em Brasília, era uma reunião, naquela época tinha umas coisas chamadas vinho, pão e queijo, umas coisas assim, ficava todo mundo tomando vinho, comendo queijo, e tinha uns pãezinhos. E o Garça chegou e falou, não vamos ficar nisso, né? Eu não vou ficar numa reunião comendo, vamos fazer alguma coisa. Aí propuseram desse casal, mostra, tá bom, vamos mostrar. E eles prepararam um ambiente, como tem esse ambiente aqui, e começaram essa dança. Só que essa massagem ela é muito espiritual, então eu sempre tomei muito cuidado para não ensinar a massagem, para preservar essa massagem, porque hoje eu sinto que as pessoas estão tentando trazer espiritualidade para o Tantra. Agora 2022, pela primeira vez eu começo a ver alguns movimentos que unem Tantra com espiritualidade de verdade. Não é pegar uma coisa do Tantra e trabalhar de acordo com o que é bom para mim.
Tantra na Índia é mantra e yantra. Mantra é um som, yantra é um mandala. Sem mantra e yantra, qualquer indiano fala, não é Tantra. Não é Tantra. Então, a Lalita, você cria um mandala com o teu corpo. A dança acaba se tornando um mandala. E um dá apoio para o outro. Desculpa, uma pessoa dá apoio para outra pessoa. Ou seja, uma pessoa, quando a outra vai cair, segura. Garça falava que isso seria o contrário da bioenergética, que você empurra. Na massagem tântrica você apoia. Então o tempo inteiro existe um apoio, existe um movimento onde nós ficamos permitindo que o outro se solte mais. Pois bem, na Caxemira também, o Tantra ele é muito shivaísta, é um Tantra muito bonito se você ver, porque eles usam um monte de peles de animais. Animais que morreram naturalmente, não animais que foram mortos. E é muito animista. O que é animista? Muito de alma. Então essa técnica, quando eu escutei também falar da Lalita, ela era feita na floresta. Então você tendo um colchonete bonito como esse, joga na floresta, vai com o teu parceiro, com a tua parceira, se precisar usa uma música e uau! Porque ela se encaixa. Você faz movimentos que lembram árvores, que lembram tigres, que lembram serpente, movimentos que lembram esse cuidado entre, como se fosse você dar um colo para a pessoa. Se você for forte, enfim, quiser, você pode pegar a pessoa no colo também. Então é uma movimentação que lembra também o símbolo do taoísmo, do yin yang, um vai entrando no outro, e a ideia é um momento de iluminação. O que me confundiu nessa massagem é que o Garça falava que chamava Ananda. Ele falou, essa massagem chama Ananda, Ananda. E depois, conversando com ele, ele falou, não, Ananda é o êxtase que as pessoas têm nessa massagem. Porque como ela não tem um tempo, e ela não tem uma sequência assim muito definida, começa aqui, termina ali, a única coisa que fica clara é que ela começa em pé. Mas como ela vai criando movimentos variados, você pode prolongar. Por isso que o Gayarsa, no final do livro, fala final feliz e põe uma interrogação. Porque normalmente você chega no final da massagem, ou do sexo, na massagem tanto como no sexo, e você tem um orgasmo, e nessa não. Não há necessidade disso. E você sente muito o outro. Garça até brincava que nos anos 90 tinha uma peça que falava assim, foi bom para você, Benzinha? E que era uma peça de teatro famosa. E ele falava assim, quando a gente pergunta para alguém se a pessoa gostou do sexo, é porque claro que não gostou. E claro que a pessoa não sentiu absolutamente nada. Porque senão você notaria isso. E a Lalita é muito interessante porque se eu começo e você vai replicar a massagem em mim, o que acontece? Eu vou mostrar o que eu gosto. Eu faço em você o que eu gosto, você faz em mim agora exatamente a mesma coisa. Então hoje quem vai começar sou eu. Então eu vou ensinar você tudo aquilo que eu gosto. E depois você vai replicar isso em mim. Você vai ver depois na prática que é um. Eu faço você recebe, você faz em mim. Faço um. Então você está o tempo inteiro também ativo, não é uma entrega total, que era outra crítica do Gayarsa, que às vezes na massagem a pessoa se entrega totalmente. Ela não está participando da cura. E na Lalita, o teu paciente, o teu namorado, teu parceiro, parceira, amante, enfim, como queira, crush, vai estar o tempo inteiro junto com você. Você está participando do processo de cura. E depois eu mando para você o resumo dessa sequência, ou fica a indicação do livro, O Sexo, Reich e Eu. E ele vai comentar toda a visão de Reich trazida para essa massagem, e ele vai comentar que o trabalho de Reich tem muito pouco contato com as pessoas, ninguém sabe exatamente o que ele fazia no consultório, a não ser
fazer as pessoas respirarem, claro, isso ele fazia bastante. Mas o Gayarsa dizia que se alguém fizesse, mostrasse essa técnica para Reich ficaria fascinado, porque vai trabalhar todas as coraças aqui. Inclusive, o próprio ato de começar em pé, eu já tenho que tentar achar o meu equilíbrio sozinho, porque eu estou em pé e automaticamente alguém vai estar me tocando e eu fazendo um pequeno movimento, deixa eu ver, que é um movimento sempre com uma mão para cima, outra para baixo. Nós vamos estar treinando um pouco isso, que é uma dança. Tem vários nomes, Tandava. É uma dança muito sutil, meio água. E quando você domina esse movimento, quando você chega perto de alguém para fazer a massagem, ela fica maravilhosa porque ela já sai de uma dança tua. Ok? Como essa massagem ela é uma meditação, ela não tem toque ar. É proibido toque ar. O que é toque ar? Esse com a pontinha dos dedos. Não pode entrar esse tipo de toque. Ok? Ela é água e às vezes fogo. O que é água? Ela é um toque mais presente. É um toque mais carinhoso, mas muito lento. Muito, muito, muito lento. Você vai ver daqui a pouquinho. E o toque fogo quando você passa o óleo. Então, claro, um óleo de coco, um óleo de gergelim, um óleo bem natural, saber se a pessoa não tem nenhum tipo de alergia, e preparar a sala bem bonita, né? Preparar um ambiente bem bonito para a gente estar podendo fazer. Existe um livro também que eu vou te recomendar que chama Shiva e Dionísio, que é um livro francês maravilhoso, é um dos 5 melhores livros de Tantra que eu conheço, e ele vai fazer essa união entre o deus Shiva e Dionísio, o deus Baco, o deus do prazer, o deus do vinho, o deus da alegria. E esse livro vai te dar uma base para você entender melhor o Tantra da Caxemira. Tá? Já existem algumas pessoas na internet falando desse Tantra da Caxemira, não de massoterapia. Eu não vi nenhum lugar do mundo, no YouTube, alguém filmar isso aqui que eu vou mostrar hoje para você. Até hoje, se tem escondido. E tem algumas pessoas, Tantra da Caxemira, tá? Você vai ver é o Neo Tantra. Aí só muda o nome, mas é totalmente Neo Tantra. É toque ar. Não existe esse toque na Caxemira. Você tem que estar bem envolvido mesmo com a pessoa. E nesse livro Shiva e Dionísio, então você vai ter um capítulo que ele vai falar sobre Pashupati, que é Shiva, o senhor da floresta. E Shiva dançando na floresta nu. Então nessa técnica também você vai ter a oportunidade de perceber a possibilidade de fazer nu essa massagem. Ela é bem mais interessante. Aqui não vai ter nudez, mas se você quiser fazer, é bem interessante mesmo. Por exemplo, eu, homem, se minha companheira faz em ela fica o tempo inteiro com uma mão no meu pênis. Então é muito sensorial. Uma mexe, a outra fica parada. Em alguns movimentos, claro, vocês vão ver que tem que tirar, mas faz conchinha, toca o sexo. É o tempo inteiro trazendo para cá e a outra mão mexendo no corpo. Para cá para estimular Lalita, porque Lalita também é Kundalini. Também é Kundalini. E a outra mão colocando isso colocando Kundalini através das nadis, né, dos centros dos rios do corpo, né? Nadis vem de nadi, rios que circulam pelo corpo, tá bom? Então, essa é uma introdução, 22, 23 minutos, para ter uma ideia disso. Depois eu vou gravar outras aulas em estúdio, né? Aí eu mando para vocês essas outras, explicando melhor esse sequencial da espiritualidade, porque vai ter que ter mantra, vai ter que ter música, a música é alta também, você vai colocar uma música bem alta, como se você estivesse num trance, numa balada, porque é bacana que haja essa dança. E se você for para a Índia um dia, você pega um casamento aqui no Brasil, um casamento na Índia, você fala velório e casamento. A diferença, você fala, não, isso aqui é uma coisa morta, tá todo mundo
as roupas, assim, parece que a gente tá um monte de múmia. E tem um ritual muito lindo no casamento cristão, mas o indiano é muito maluco, né? É muita palma, muita cantoria, o noivo chega em cima do elefante, aqui põe um carro velho, vem um elefante trazendo a noiva, e é muito celebrativo, muito, 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 muito celebrativo. E a Índia é barulhenta, eles falam alto, eles cantam, tudo é muito colorido, né? A Índia eu acho que é um dos países do mundo mais feminino. Tudo é colorido na Índia. Tudo tem muitos sares, muito violeta, muito verde, muito laranja. Pinta o rosto, pinta as mãos, pinta o corpo. E a Lalita, ela vai trazer isso. Se você ver as imagens dela na internet, eu vou pôr algumas aqui no meio. Bom, vocês já estão vendo, vão aparecer algumas imagens dela aqui. Você vê que tem essa conotação de várias mãos, porque ela está sempre dançando, ok? Então, massagem da Caxemira, eu nunca vi ninguém usar esse nome Lalita. Aqui, né, no Ocidente, então, quando se fala massagem tântrica da Caxemira. Mas lá o nome é Lalita. Lalita Esparta. Esparta é corpo. Esse é o nome que se usa lá. Tem outros nomes que são variações também, mas quando eu tive contato, é muito mágica mesmo. E é engraçado que eu tive aí voltando no tempo, né? Eu não recebi essa massagem na Índia. Eu recebi em Brasília também. Porque, claro, quando eu li aquilo, eu falei, vou atrás dessa menina. Eu vou atrás dessa menina. Que fez com o cara. Aí demorei. Descobri ela lá em Brasília. Chamava Shuba. É um nome espiritual. Shuba. Demorei também para decorar. Falava, Susha? Não. Shuba. E ela já morreu, falecida. Ela, bom, discípulos do Osho, né, junta tudo e mais um pouco. Então tomava ayahuasca, depois que diminuía o efeito ia fazer a massagem. E eu lembro que eu comi purê de batata, tava bem cheio assim. Aí eu vi mais ou menos, mas não recebi. Aí depois de um tempo eu marquei uma consulta com ela. E foi o consultório mais lindo que eu já vi na minha vida. O consultório dela tinha panos em cima, tinha imagens. Aí ela me proporcionou essa massoterapia, que é a Lalita. Ela também não sabia desse nome. Essa parte teórica eu trouxe lá da Caxemira e a parte prática eu acabei aprendendo aqui em Brasília. Então, na próxima vamos já trabalhar com a preparação do nosso corpo.